Olha só, um homem que não sabe lidar com suas próprias emoções inevitavelmente paga o preço. No trabalho, nos relacionamentos e até no respeito que ele tem por si mesmo. A verdade é que muitos confundem fraqueza com afeto e acabam entregando sua masculinidade de bandeja em troca de validação. Aqui no Postura Masculina, o objetivo é direto: mostrar o caminho para que você recupere sua força, domine suas emoções e pare de agir como um menino quando a vida exige postura de homem. Eu sou Sil Ferreira e vou ser firme com você porque só assim você vai enxergar onde está errando e onde pode evoluir. Se você quer ser visto como um homem de valor, precisa entender que emoção sem disciplina destrói. É aqui que entra a terapia. Não como um sinal de fraqueza, mas como a chave para resgatar sua masculinidade e construir relações de verdade. Então já se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa acordar, porque daqui pra frente a regra é clara: ou você assume sua postura de homem, ou será engolido pela sua própria fraqueza. O desafio está lançado. Você está pronto para se tornar um homem que inspira respeito em cada palavra e atitude? Um homem desconectado do próprio masculino é facilmente dominado pela emoção. Ele reage ao mundo como um barco à deriva, sem leme e sem direção. No trabalho, explode por pressões pequenas. Em casa, se magoa por detalhes irrelevantes. Essa fraqueza não é apenas percebida, ela é sentida por todos ao redor. Masculinidade não é reprimir emoção, é governá-la com firmeza. Quando você não assume essa postura, transmite insegurança e vulnerabilidade. Imagine uma reunião importante. Enquanto um homem conectado ao seu masculino escuta, analisa e responde com calma, o desconectado interrompe, se irrita e depois tenta justificar sua reação emocional. Isso destrói confiança. Um líder que se perde em acessos de fraqueza nunca inspira respeito. O contraste é nítido. A masculinidade não está no grito, mas no domínio de si. E essa diferença define quem avança e quem fica estagnado. No relacionamento, o homem desconectado do masculino age mais como um adolescente apaixonado do que como um parceiro maduro. Ele entrega a emoção sem filtro, buscando atenção a todo custo. Essa forma infantilizada de afeto rapidamente desgasta a relação. A mulher percebe essa falta de equilíbrio com clareza, porque a masculinidade saudável equilibra emoção e afeto com postura firme. Quando o homem só oferece drama, ela sente que está diante de um menino, não de um companheiro. Na academia, a desconexão também aparece. O homem que foge do esforço se justifica com desculpas emocionais e evita disciplina. Já aquele alinhado ao masculino encara a dor como crescimento e persistência como virtude. A fraqueza surge quando a emoção governa a decisão, e o resultado é claro: corpo frágil, mente frágil. O treino físico se torna reflexo do treino emocional. Quem foge da barra pesada foge da vida real. As amizades também denunciam essa desconexão. O homem frágil exige validação constante, reclama de abandono, dramatiza pequenas situações. Emoção mal conduzida afasta amigos, porque ninguém quer carregar peso emocional desnecessário. O homem de postura, ao contrário, é apoio, firmeza e inspiração. Masculinidade se traduz em ser pilar, não fardo. Quando você vive mais preso à emoção do que à razão, se torna aquele amigo que todos toleram, mas poucos admiram. É importante lembrar: desconexão do masculino não significa ausência de afeto, mas incapacidade de equilibrá-lo. Um homem pode e deve ter emoção, mas precisa canalizá-la com maturidade. A terapia entra como ferramenta essencial, não para apagar sentimentos, mas para dar estrutura emocional. Se você não aprende a diferenciar fragilidade de fraqueza contínua, será visto como alguém instável. Masculinidade sólida é justamente a integração entre razão, emoção e disciplina. O homem desconectado do masculino é facilmente identificado. Fala muito, age pouco, sente muito, sustenta pouco. Ele confunde intensidade com força, quando na verdade transmite fragilidade. Essa postura abre espaço para a infantilização do afeto, que é o próximo ponto. Porque quando um homem não domina a própria emoção, passa a expressá-la como uma criança que pede colo, e não como um homem que inspira confiança. Quando um homem não sabe equilibrar emoção e masculinidade,
sua forma de demonstrar afeto se torna infantilizada. Ele age como uma criança que busca atenção e validação a todo instante. Em vez de transmitir segurança, transmite carência. No relacionamento, isso aparece nos dramas desnecessários, nas cobranças exageradas e na dependência emocional. O que poderia ser afeto saudável vira peso, porque a fraqueza se disfarça de cuidado, mas é apenas insegurança. Pense em um homem que, ao invés de conversar de forma firme e direta, faz birra quando sente que não está recebendo atenção. Ele reclama, se vitimiza, exagera nos gestos ou nas mensagens. Esse comportamento não desperta respeito, apenas paciência momentânea. Uma mulher percebe claramente quando está diante de um parceiro ou de um menino que nunca amadureceu. Masculinidade não combina com chantagem emocional, mas com presença forte e equilibrada. No ambiente de trabalho, esse padrão também aparece. O homem que age com afeto infantilizado busca ser notado pelos colegas ou chefes através de exageros emocionais. Ele espera elogios para se sentir motivado, precisa de aprovação constante e se perde diante de críticas. A masculinidade madura, ao contrário, permite ouvir, refletir e agir sem perder o centro. Quando o afeto é demonstrado como dependência, a imagem construída é de fragilidade, não de força. Na amizade, a infantilização do afeto gera situações pesadas. O homem frágil se ofende com facilidade, cobra atenção e trata o silêncio do amigo como rejeição. Esse excesso de emoção cria distanciamento, porque ninguém quer ser obrigado a segurar dramas alheios. O homem conectado à masculinidade sabe dar afeto sem transformar isso em peso. Ele demonstra lealdade, firmeza e cuidado de forma madura, sem precisar provar o tempo todo o que sente. Até mesmo na academia é possível ver essa diferença. O homem desconectado busca a aprovação ao invés de disciplina. Quer aplausos a cada treino, precisa de motivação externa e desiste quando não recebe reconhecimento. Já o homem alinhado ao masculino entende que o esforço é para ele mesmo, não para mostrar. O afeto que ele nutre pelo próprio crescimento é maduro, não infantil. Emoção bem canalizada constrói caráter. Emoção frágil destrói rotina. A infantilização do afeto também mina a atração no relacionamento. A mulher, naturalmente sensível, percebe quando o homem busca no colo dela a mesma validação que buscava na mãe. Isso rapidamente gera desgaste. O que deveria ser afeto se torna um lembrete constante de fraqueza. E quando essa fraqueza se repete, ela começa a perder o desejo. Masculinidade não é ausência de emoção, é disciplina emocional. Afeto precisa ser oferecido de forma madura, não como um pedido de atenção. Por isso, a demonstração infantilizada de afeto é um sintoma claro de que o homem não amadureceu emocionalmente. Ele confunde amor com dependência, cuidado com carência, intensidade com valor. Essa postura abre caminho para o próximo ponto, a sensibilidade feminina, porque a mulher enxerga essa estrutura emocional com clareza e percebe exatamente quando está diante de um homem de postura ou de um menino perdido na própria fraqueza. A mulher tem uma capacidade natural de perceber a estrutura emocional de um homem. Ela não precisa de palavras para identificar se está diante de alguém firme ou dominado pela fraqueza. O olhar, o tom de voz, a postura e até os silêncios revelam mais do que o homem imagina. Quando a emoção descontrolada toma conta, ela sente imediatamente essa instabilidade. Masculinidade, para ela, não é ausência de afeto, mas equilíbrio entre emoção e razão. Num encontro, por exemplo, uma mulher percebe rapidamente se o homem fala de forma centrada ou se transborda ansiedade disfarçada de atenção. O excesso de emoção gera a sensação de carência, e carência não atrai, afasta. O homem que transmite masculinidade, por outro lado, demonstra afeto sem perder o eixo. Ele não implora por validação, não se perde em dramas. Sua presença inspira confiança porque é firme, mesmo quando sensível. Dentro de um relacionamento, essa percepção se intensifica. Uma mulher percebe, no dia a dia, se o homem busca nela uma figura materna ou uma parceira. Quando ela nota que está sempre acolhendo fraqueza contínua, começa a enxergar esse homem como um peso. Afeto vira cobrança e emoção vira desgaste. A masculinidade madura, em contraste, sabe quando mostrar fragilidade sem se perder em dramas. Isso gera respeito, não pena.
No trabalho, a sensibilidade feminina também entra em ação. Uma chefe, uma colega ou uma parceira de negócios percebe claramente se o homem mantém postura ou se deixa levar pela emoção. Quando ele demonstra afeto de forma equilibrada, transmite humanidade sem perder a autoridade, mas se cai na infantilização e no excesso de drama, a imagem construída é de fraqueza. E fraqueza, no ambiente profissional, custa caro. Na academia, o contraste fica evidente. A mulher observa se o homem encara dor e disciplina com postura, ou se entrega a reclamações e desculpas. Esse comportamento não passa despercebido. O corpo pode até enganar por um tempo, mas a energia que ele transmite revela sua estrutura emocional. Masculinidade é transmitida não apenas pela força física, mas pela forma de lidar com emoção em situações desafiadoras. A sensibilidade feminina não é um detalhe, é um radar. Ela percebe inconsistências entre palavras e atitudes, entre o que o homem promete e o que sustenta. Emoção mal conduzida denuncia fraqueza, enquanto emoção equilibrada mostra maturidade. A terapia, mais uma vez, se torna ferramenta essencial, não para esconder falhas, mas para estruturar a masculinidade de dentro para fora. Um homem que não se conhece se trai nos pequenos gestos. Por isso, entender a sensibilidade feminina é fundamental. O homem pode até tentar disfarçar, mas ela vai sentir quando ele está desconectado da sua masculinidade. E quando essa percepção se confirma repetidamente, a tolerância dela chega ao limite. É nesse ponto que a fraqueza contínua deixa de ser suportada, abrindo espaço para o próximo tema, até onde a mulher aguenta e onde o respeito começa a se perder. Toda mulher tem um limite claro para lidar com a fraqueza masculina. No início de um relacionamento, ela até acolhe certas fragilidades como sinal de confiança e proximidade. Mas quando essa fraqueza se torna constante, repetitiva e sem evolução, a tolerância dela começa a se esgotar. A sensibilidade feminina capta quando a emoção do homem deixou de ser natural e virou padrão. E quando isso acontece, o respeito começa a se perder. Uma parceira pode suportar um momento de choro diante de uma perda, ou um desabafo honesto em meio a dificuldades. Isso é humano, isso é afeto genuíno. Mas quando cada discussão vira drama, quando cada detalhe vira explosão emocional, a paciência dela se transforma em exaustão. Nesse ponto, ela deixa de ver masculinidade e passa a enxergar um homem dominado pela própria fraqueza. Nenhuma mulher se sente atraída por esse tipo de postura. No trabalho, o limite é ainda mais curto. Uma colega ou líder pode compreender uma falha pontual causada pela pressão, mas não aceita que isso vire hábito. O homem que se vitimiza, que responde sempre com emoção descontrolada, rapidamente perde credibilidade. A masculinidade madura é testada justamente em ambientes de pressão, e o homem que não sustenta equilíbrio emocional acaba sendo deixado de lado. Nas amizades, a tolerância feminina também é seletiva. Uma amiga pode ouvir desabafos, mas não vai carregar um fardo interminável. Quando percebe que a presença desse homem significa lidar com dramas constantes, ela naturalmente se afasta. O afeto vira cansaço. A masculinidade firme, ao contrário, é aquela que compartilha vulnerabilidades sem transformar isso em rotina. A diferença entre fragilidade ocasional e fraqueza contínua é o que sustenta o vínculo. Até na academia, a percepção feminina é direta. Ela respeita o homem que encara limites com disciplina, mas perde interesse por aquele que sempre encontra desculpas emocionais. A fraqueza constante não inspira ninguém. A masculinidade está no enfrentamento, na postura diante do desafio. O corpo mostra a disciplina, mas a atitude mostra o caráter. Quando a emoção governa, o treino revela mais fraqueza do que força. O limite da tolerância feminina não é sobre dureza, é sobre respeito. Uma mulher quer sentir segurança no homem ao seu lado, e isso exige equilíbrio emocional. Terapia é o espaço para tratar os traumas e fortalecer essa estrutura. Mas se o homem insiste em repetir os mesmos padrões de fraqueza, ela se cansa. E quando o respeito acaba, o desejo vai junto. É nesse ponto que a relação começa a morrer. Por isso, o limite da tolerância feminina é um divisor de águas. Até certo ponto, ela acolhe e apoia. Mas quando percebe que está lidando com um homem que prefere se manter frágil a buscar evolução, ela se afasta.
Esse afastamento abre espaço para refletirmos sobre quem realmente acolhe a fraqueza masculina. Porque, no fundo, há um padrão. A mulher que deseja um parceiro não aceita ser terapeuta do próprio relacionamento. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Quem realmente acolhe a fraqueza masculina de forma contínua não são as parceiras, e sim figuras maternas ou profissionais de terapia. Mãe, avó, tia, essas têm o instinto de abraçar, proteger e sustentar, até quando o homem se comporta de forma infantilizada. Já a mulher que se relaciona com ele não quer ser mãe do parceiro. Ela busca masculinidade, não um menino perdido na própria emoção. Dentro de um relacionamento, a parceira até pode confortar em momentos de fragilidade, mas quando percebe que precisa carregar a fraqueza constantemente, sua energia se esgota. Afeto se transforma em obrigação, e obrigação em rejeição. A sensibilidade feminina capta isso com clareza. Estou ao lado de um homem ou cuidando de um filho crescido. Nesse momento, a atração diminui. Nenhuma mulher deseja intimidade com quem ela precisa maternar. Na vida profissional, a situação é ainda mais evidente. Colegas ou líderes não acolhem fraqueza contínua. Eles podem ter empatia em um momento de crise, mas a repetição de explosões emocionais ou vitimização gera afastamento imediato. O homem que depende desse tipo de acolhimento no trabalho perde credibilidade. Terapia é o único ambiente em que a fraqueza pode ser exposta sem julgamento, porque é ali que ela se transforma em aprendizado. Nas amizades, a linha é parecida. Amigos podem até ouvir um desabafo, mas ninguém sustenta dramas sem fim. O homem que confunde afeto com carência acaba afastando quem está ao redor. Acolhimento genuíno acontece quando há troca equilibrada, mas quando só existe demanda emocional, a amizade se desgasta. Mais uma vez, a terapia aparece como lugar de segurança, onde a emoção pode ser trabalhada sem esgotar os vínculos pessoais. Na academia, a fraqueza também não encontra acolhimento. O treino não perdoa desculpas emocionais. A barra não se levanta sozinha porque você está cansado ou porque o dia foi difícil. Lá, ou você encara a disciplina ou fica para trás. Essa realidade mostra como o mundo trata a masculinidade. Ninguém vai carregar o peso que é seu. Acolhimento real só existe em 2 lugares: no colo materno ou no consultório. O resto exige postura. Por isso, é essencial o homem compreender: fraqueza contínua não cabe no relacionamento amoroso, nem no ambiente social, nem no profissional. Quem acolhe isso sem cobranças são as figuras maternas e a terapia. A mulher deseja estar ao lado de um homem que a inspire, não de alguém que precise ser constantemente resgatado. O afeto que ela oferece precisa encontrar masculinidade firme, não fraqueza repetitiva. E aqui, chegamos a um ponto crucial: diferenciar momentos legítimos de fragilidade de uma postura de fraqueza constante. Porque ser humano significa, sim, ter quedas e vulnerabilidades, mas viver nelas, dramatizando tudo, é outro nível de problema. Esse será o próximo passo: entender a diferença entre fragilidade e fraqueza contínua, e como essa percepção muda completamente a forma como você é visto. Existe uma diferença enorme entre momentos de fragilidade e a postura de viver na fraqueza contínua. Fragilidade é humana, todos passam por ela. É o choro diante da perda de um ente querido, a insegurança antes de um grande desafio, o medo em situações que fogem ao controle. Esses momentos não diminuem a masculinidade. Ao contrário, mostram que o homem é real e tem emoção, mas a chave está no que ele faz depois. Se levanta, aprende e segue. Fraqueza contínua, por outro lado, é o padrão repetitivo de se colocar como vítima em todas as situações. É transformar pequenos problemas em grandes dramas, usar emoção como muleta e esperar acolhimento constante. Isso desgasta qualquer relação. Enquanto a fragilidade cria espaço para afeto e conexão, a fraqueza contínua destrói respeito e atratividade. A mulher percebe quando a vulnerabilidade é autêntica e quando virou hábito. Nos relacionamentos, essa diferença é decisiva. Uma parceira pode acolher um momento de fragilidade sem perder o desejo, porque entende que até o homem mais forte enfrenta dificuldades. Mas quando ela vê fraqueza constante, reclamações sem fim e dramatizações infantis, começa a sentir repulsa. Afeto vira fardo. E aí, em vez de admiração, nasce o desinteresse.
Masculinidade não está em nunca cair, mas em não se acomodar no chão. No trabalho, a linha também é clara. Fragilidade pode aparecer em um erro ou em uma semana difícil. Isso é compreensível, mas fraqueza contínua transforma o homem em alguém que ninguém pode contar. Colegas e líderes se afastam, porque não confiam em quem está sempre dominado pela emoção. A masculinidade madura encontra soluções, mesmo quando sente medo ou insegurança. Já a postura frágil, quando repetida, destrói oportunidades. Nas amizades, fragilidade aproxima. Quando um amigo compartilha um momento real de dor, isso fortalece laços. Mas fraqueza contínua cria desgaste. O homem que dramatiza tudo, que exige atenção sem fim, acaba isolado. As pessoas percebem quando o afeto virou dependência. E ninguém quer carregar um peso emocional diário. Masculinidade sólida é saber se abrir sem transformar isso em espetáculo constante. Na academia, a diferença é nítida. Ter um dia frágil, cansado ou sem energia faz parte. Isso mostra a humanidade. Mas se cada treino vira desculpa, se cada dificuldade vira motivo para desistir, aí já não é fragilidade, é fraqueza contínua. O corpo e a mente refletem essa postura. Um homem que encara o esforço, mesmo fragilizado, cresce. O que se entrega a desculpas, se perde. O treino é metáfora da vida. Cair pode acontecer, mas levantar é obrigação. Compreender essa diferença muda tudo. A fragilidade conecta, humaniza e gera empatia. A fraqueza contínua desgasta, afasta e destrói respeito. O desafio está em perceber quando você está vivendo um momento e quando já transformou isso em padrão. E essa reflexão nos leva ao próximo ponto: as consequências da fraqueza. Porque todo homem que escolhe se manter nesse estado precisa entender o preço que vai pagar em seus relacionamentos e na própria vida. A consequência da fraqueza masculina é direta: perda de respeito, de desejo e, muitas vezes, até do relacionamento. Quando a mulher percebe que convive com um homem dominado pela emoção, ela começa a vê-lo como peso. No início, pode tentar acolher, pode ter paciência. Mas à medida que os dramas se repetem, o afeto se transforma em exaustão. E onde existe exaustão, o desejo morre. A masculinidade precisa ser fonte de segurança, não de desgaste. Dentro do relacionamento, a fraqueza contínua gera afastamento silencioso. A mulher pode até permanecer por pena ou comodidade, mas internamente já não o enxerga como parceiro. Ela passa a tratá-lo como alguém que precisa de cuidado, não como homem que inspira confiança. O resultado é previsível. Ou ela se distancia emocionalmente, ou procura esse equilíbrio em outro lugar. O homem que não assume sua masculinidade perde o lugar de liderança natural. No ambiente profissional, a consequência é ainda mais dura. O homem frágil emocionalmente não é promovido, não é respeitado como líder, e muitas vezes é descartado. Colegas e líderes não querem lidar com alguém que reage como menino em situações de pressão. A masculinidade madura é cobrada no mundo real. Equilíbrio, firmeza e disciplina. Quem se perde em fraqueza paga com a perda de oportunidades. Nas amizades, o padrão é semelhante. O homem frágil, que dramatiza cada situação, acaba isolado. Amigos não querem conviver com alguém que exige acolhimento constante. O que deveria ser troca vira dependência. O homem de postura inspira, fortalece e se torna referência. O homem de fraqueza contínua se torna o amigo tolerado, mas raramente o admirado. E aos poucos, até a tolerância some. Na academia, a consequência é visível no corpo e no caráter. O homem que sempre foge da disciplina não evolui, não cria consistência, não conquista resultados. Cada desculpa alimenta ainda mais a fraqueza. O corpo frágil se torna reflexo da mente frágil, e todos ao redor percebem. Já o homem que encara suas emoções, mas não se rende a elas, conquista respeito não só pelos músculos, mas pela postura. É importante entender que consequência não é punição, é resultado. Quando a masculinidade é substituída por fraqueza, a vida devolve desprezo, rejeição e perda de espaço. Quando a emoção é bem conduzida, a vida recompensa com respeito, atração e oportunidades. A terapia entra como ponto de virada, lugar para tratar traumas e transformar fraqueza em força. Sem essa busca, o padrão tende a se repetir. As consequências da fraqueza não deixam dúvidas.
Um homem que não se posiciona como masculino perde a admiração de quem está ao seu redor. E é justamente aqui que surge o próximo ponto, o caminho saudável, porque a vida não exige perfeição, mas exige evolução. O homem que decide buscar ajuda e fortalecer sua estrutura emocional encontra a saída para resgatar sua masculinidade e assumir uma posição madura nos relacionamentos e na vida. O caminho saudável para o homem lidar com suas emoções não é negar, nem dramatizar. É reconhecer a fragilidade quando ela surge, mas não se acomodar na fraqueza contínua. E isso exige postura. O primeiro passo é assumir a responsabilidade. Ninguém vai carregar o seu peso emocional por você. Nem a parceira, nem os amigos, nem o trabalho. Só a terapia oferece o espaço adequado para descarregar, organizar e reconstruir. Fora dela, o mundo cobra masculinidade. Buscar terapia não é sinal de fraqueza, mas de coragem. É admitir que precisa de ferramentas para lidar melhor com a vida. Assim como você treina o corpo na academia, treina a mente no consultório. O homem que entende isso se fortalece, ganha clareza e constrói uma masculinidade sólida. Emoção passa a ser canalizada, não desperdiçada, e o afeto que antes parecia carência se transforma em presença madura. No relacionamento, esse processo muda tudo. A mulher percebe a diferença entre um homem que se perde em drama e um homem que enfrenta seus traumas para amadurecer. O primeiro gera exaustão, o segundo gera admiração. O afeto deixa de ser peso e volta a ser combustível para a conexão. A masculinidade saudável é construída no equilíbrio. Firmeza sem frieza, emoção sem vitimização. Esse é o tipo de homem que inspira respeito e desejo. No trabalho, a mudança também é visível. O homem que busca terapia e amadurecimento aprende a lidar com críticas, pressões e desafios sem perder a postura. Ele se torna confiável, alguém que transmite segurança mesmo em situações difíceis. Colegas e líderes percebem que estão diante de alguém que equilibra emoção e racionalidade. Essa masculinidade madura abre portas que a fraqueza jamais permitiria abrir. Nas amizades, o homem em caminho saudável se torna pilar. Ele compartilha vulnerabilidades sem transformar isso em drama. Ouve, apoia e, quando fala, transmite maturidade. O afeto que oferece não é carência, é força. Os amigos sabem que podem contar com ele, porque não é peso, é sustentação. Essa transformação fortalece laços e cria respeito genuíno. Na academia, o reflexo é imediato. O homem que escolhe o caminho saudável encara cada treino como metáfora da vida. Dor como crescimento, esforço como disciplina, superação como estilo de vida. Ele não foge da barra, encara, não busca desculpas, busca evolução. O corpo se torna reflexo da mente e a masculinidade se afirma em cada repetição. A emoção é combustível, não obstáculo. Esse é o caminho saudável. Reconhecer a emoção, transformar a fraqueza em aprendizado e buscar terapia como ferramenta de crescimento. O homem que escolhe essa rota conquista respeito, desejo e admiração. Ele deixa de ser visto como fardo e passa a ser inspiração. E é nesse ponto que a jornada se fecha, não em perfeição, mas em evolução contínua. O compromisso é claro, ser um homem que honra sua masculinidade e vive de forma madura. Agora é com você. Tudo o que falamos aqui só faz sentido se for colocado em prática. A masculinidade não se prova em palavras, mas em postura diária. Se você continuar alimentando sua fraqueza, o mundo vai cobrar. No respeito, no desejo, nas oportunidades que você perde. Mas se escolher o caminho saudável, vai colher admiração, confiança e relacionamentos de verdade. Olhe no espelho e se pergunte: você está sendo o homem que inspira ou o homem que pesa? Está agindo como parceiro ou como filho dentro do seu relacionamento? Está conduzindo suas emoções como líder ou deixando que elas destruam sua postura? São respostas duras, mas necessárias. Se você quer continuar evoluindo, se inscreva agora no canal Postura Masculina, ative as notificações e deixe nos comentários como você tem lidado com suas emoções. Sua experiência pode inspirar outros homens a mudar. Lembre-se, masculinidade não é ausência de emoção, é disciplina emocional. E a partir de hoje, você tem a escolha clara diante de si: continuar no caminho da fraqueza ou assumir o compromisso de se tornar um homem de alto valor.